Saúdo às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos abordar nesse tema sobre a doutrina do livre-arbítrio. Embora essas palavras não existam no Antigo e no Novo Testamento, assim como a palavra Trindade também não existe no Antigo e no Novo Testamento, observamos a presença trina de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, agindo no Antigo e no Novo Testamento. Assim, o livre-arbítrio também se faz presente no Antigo e no Novo Testamento. É o que nós vamos observar em 4 textos que nós vamos abordar nesse momento. O primeiro, Gênesis capítulo 2, versículos 15 ao 17. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deve comer, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. O que nós temos aqui, irmãos e irmãs, é o que nós, como pais e mães, fazemos com nossas crianças quando são pequenas e começam a engatinhar, andar pela casa e mexer em objetos que são perigosos. Um exemplo é dizer para a criança: não coloque o dedinho no buraco da tomada que você vai levar um choque. Há uma consequência. Então nós sabemos muito bem que no decorrer do crescimento de uma criança, de um ser humano, nós vamos ensinando, doutrinando e também colocando alertas e certas proibições que são para o bem delas. Da mesma forma, Deus estava tratando com o homem ali, embora um ser humano em corpo adulto, mas uma mentalidade de uma criança a qual Deus iria prover e desenvolver. Assim, Deus deu um alerta, um aviso para o homem: olha, coma de tudo menos dessa árvore. Nós sabemos muito bem que se nós formos para a floresta, para o mato, há frutos que parecem ser saborosos, mas são tóxicos. Não podemos comer. Não são consumíveis, embora tenham boa aparência. Devemos tomar todo cuidado. Assim, nós temos aqui que Deus disse algo para o homem: não coma. E conhecemos muito bem a história. Ele e a mulher comeram. Observamos assim que o homem e a mulher optaram pelo livre-arbítrio que Deus havia dado para eles, sabendo que haveria consequências. E nós sabemos muito bem, uma das leis da física diz que para toda ação há uma reação. Para tudo que nós fazemos na vida, há consequências, para o bem e para o mal. O segundo texto que nós vamos abordar se encontra também no mesmo capítulo, Gênesis 2, no versículo 19 e o 20. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Agora Deus diz para o homem que ele deveria dar nome a todos os animais e aves. E assim foi. Tudo que o homem foi encontrando, ele foi dando nome. Deus deu assim o livre-arbítrio para que ele pudesse ele escolher. Deus poderia muito bem ter dito o seguinte: esse animal tem esse nome, essa ave você chamará assim, esse animal você chamará assim. Tudo já tem nome. Porém, Deus disse para o homem dar o nome. Ele disse: você dará um nome. Assim, Deus deu a liberdade para o homem escolher, o homem fazer as suas escolhas, assim como nós fazemos também constantemente as nossas escolhas. Nós escolhemos o mercado em que vamos fazer as compras, escolhemos o açougue, o posto de combustível para abastecer o nosso automóvel, escolhemos a cidade, o estado que vamos viajar, passear, escolhemos o filme que vamos assistir na televisão, no cinema, na internet, escolhemos a peça do teatro, escolhemos onde vamos passar o fim de semana prolongado, na praia, no sítio, na chácara, na casa de algum familiar.
Nós escolhemos, temos a liberdade de escolher e de pensar. É o que nós observamos hoje no mundo. As pessoas estão falando, estão dizendo o que acreditam, o que confiam, o que têm certeza. Temos a liberdade porque Deus nos deu a liberdade. Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus não deseja ninguém como boneco, como uma marionete que depende de tudo, de alguém. Deus nos deu a liberdade para escolher e fazer o livre-arbítrio. Terceiro texto, irmãos e irmãs, temos lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou deuses dos amorreus em cuja terra vocês morando. Eu e a minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Aqui, o servo do Senhor, ele diz ao povo, escolham agora, vocês querem servir qual divindade? A divindade desse povo ou a divindade desse outro povo? Eu e minha família serviremos ao Senhor. Nós temos a liberdade de escolha. Nós escolhemos a religião que queremos professar. Nós escolhemos a igreja denominacional que queremos servir, sermos membros, sermos bênçãos. Nós temos a liberdade, não somos obrigados, ninguém nos oprime a sermos membros dessa ou daquela outra igreja. Nós fazemos a nossa escolha, a nossa opção. Temos a liberdade. Se Deus nos deu o livre-arbítrio para escolher, por que é que nós não vamos fazer valer essa liberdade? A escolha que nós temos de fazer tudo. Claro que nesse mundo nós podemos fazer de tudo, mas também devemos arcar com as consequências, pois para tudo que nós fazemos há consequência, sendo benéficas ou maléficas. O quarto texto que nós vamos ler agora se encontra lá no Novo Testamento. Evangelho de Marcos, conhecemos muito bem, capítulo 16, versículos 14 em diante. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes, vão por todo o mundo, pregue o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, porém, quem não crer será condenado. Irmãos e irmãs, em algum momento da nossa vida, ouvimos as boas novas, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, fizemos a profissão de fé, fomos batizados, nos tornamos membros de uma igreja e hoje estamos apregoando as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Temos aqui a ordenança de Jesus. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Há pessoas que crerão e há pessoas que não. As pessoas que creem, elas se arrependem de seus pecados, fazem a profissão de fé, são batizadas e pela fé estão salvas. Desde que não venham no decorrer da sua vida se afastar de Deus, rejeitar a Jesus, porque nós não cremos nesse dito de que uma vez salvos, sempre salvos. A salvação é uma manutenção constante. Passamos por lutas, dificuldades, tribulações nesse mundo. E há muitas pessoas que encontram desculpas para se afastar de Deus, se afastar de Jesus, para questioná-lo, se afastar também das igrejas. Quando as pessoas têm desculpas, é que elas não estão enraizadas em Cristo Jesus, não se enraizaram em Deus. E assim, qualquer motivo é para se afastar de Deus e da igreja. Culpam pastores e pastoras, culpam os membros, culpam ministérios e sociedades, culpam doutrinas, culpam de tudo, a estrutura, a localização. São pessoas que querem encontrar pelo em casca de ovo. Não estão enraizadas em Cristo Jesus. O que diz aqui a palavra, o Senhor Jesus que está dizendo, não é Pedro, João, Joaquim, Serafim, não sou eu. Palavra de Jesus. Observamos aqui
a doutrina do livre-arbítrio colocada em ação. E de pregai. Quem crer, aceitar, amém. Quem não crer, para toda escolha há uma consequência. Essa é uma grande verdade que nós temos. Nós não cremos que as crianças, quando nascem, Deus já assegurou para elas a salvação eterna ou a danação eterna. Nós não cremos que quando as crianças nascem, Deus já preparou quem irá para o céu e quem irá para o inferno. Se Jesus disse, ide e apregoai, observamos aqui o livre-arbítrio de Deus para as pessoas o aceitarem ou o rejeitarem. Se Deus não tivesse dado o livre-arbítrio, ele faria as pessoas como bonecos e marionetes, que as pessoas não teriam escolhas. E sabemos como é triste quando a pessoa não tem liberdade de escolha. No decorrer dos séculos, em muitos locais, os seres humanos eram proibidos de tomar suas próprias decisões. Não podiam fazer nada sem o consentimento de alguém. E hoje isso ainda acontece no mundo, quando as pessoas são privadas de seus direitos, não podem escolher a religião que querem professar, são privadas de fazerem suas escolhas, o que estudar, o que fazer. Sabemos muito bem o que é isso. Assim nós temos aqui a doutrina do livre-arbítrio, tanto no Novo como no Antigo Testamento, e podemos citar vários outros textos em que Deus deu a liberdade para o ser humano escolher ir e vir. Podemos ir para a direita ou para a esquerda, para frente e para trás. Podemos fazer ou não fazer. Podemos escolher a faculdade, o que nós queremos fazer de curso técnico, onde morar, o que comer, o que comprar, o que vestir. Deus nos deu a liberdade para fazermos o que nós quisermos. Nós temos a liberdade de comprar um aparelho de televisão de 60 polegadas, mas temos condições depois de pagar. Vamos nos privar de nos alimentar, de passear, de nos vestir, para ficar meses, anos pagando um aparelho desse? São consequências. Irmãos e irmãs, Deus nos deu a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. E assim devemos tomar cuidado com o que nós vamos escolher, porque para tudo que nós fizermos e escolhermos, poderá haver consequências benéficas e maléficas. No nosso caso, nós refletimos bem para que as consequências sejam benéficas e não maléficas, porque sabemos muito bem a diferença entre ambos os caminhos. Assim, irmãos e irmãs, é essa a doutrina que nós cremos, livre-arbítrio. Deus nos deu a liberdade de aceitá-lo ou rejeitá-lo, de aceitar Jesus ou rejeitá-lo. E não cremos que Deus já destinou pessoas para o céu e pessoas para o inferno. Se fosse assim, seria inútil nós pregarmos as boas novas da salvação. Por quê? O que adianta uma criança, desde o berço, ser educada nos caminhos do Senhor, educada na igreja, pessoas que se tornam pastores e pastoras, aí no fim vão tudo para o inferno. Adiantou congregar nas igrejas? Adiantou tomar ceia, orar, se tornar pastor ou pastora, obreiro ou obreira? Adiantou fazer jejum? Adiantou testemunhar? Se no fim das contas vai para o inferno, o que adiantou? E pessoas que não fizeram nada disso, só deram testemunho no mundo, aí no fim são salvas. Nós cremos na justiça divina. Nós cremos que Deus nos deu a livre-arbítrio. E possamos, com alegria, confiança e certeza, ter a nosso Deus sempre como o Senhor da nossa vida. Deus nos deu esse livre-arbítrio. Assim, irmãos e irmãs, confiantes, continuamos a apregoar as boas novas da salvação, porque nós cremos que as pessoas vão aceitar a Deus e a Jesus, porque elas também têm liberdade de escolha, têm o livre-arbítrio em si. Senhor Deus, te agradecemos por aprender algo mais sobre essa doutrina do livre-arbítrio. Se tínhamos dúvidas, sabemos que tu, Senhor, está agindo através do teu Santo Espírito para que possamos saná-las. Assim te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos.